Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Bruno, povo amado, povo querido, família Canção Nova, família Betânia, todos que se encontram aqui no Pai das Misericórdias. A liturgia de hoje nos apresenta personagens importantes da história do povo de Israel e da nossa história como cristãos. E personagens que dizem muito para cada um de nós. Primeiro, primeira leitura no Eclesiástico nos apresenta Davi como um modelo de bravura e de grandiosidade. Ele diz: se vocês querem ser bem-sucedidos, sejam como Davi, que foi bravo e foi grandioso diante do Senhor. Por causa do seu tamanho, porque era um grande guerreiro? Não, mas porque foi fiel a Deus, desde o começo. E se nós formos olhar a história de Davi, foi assim mesmo. Primeiro, quando Samuel vai na casa do pai Davi para escolhê-lo, ele não está dentre os irmãos. Começa pelo irmão mais velho até chegar a Davi, e Samuel, ou melhor, o nosso Deus, manda escolher Davi lá onde ele estava cuidando na pastagem das ovelhas, estava trabalhando como pastor. Ele ainda pequeno, adolescente, estava por lá, e Deus manda chamar lá Davi para ser ungido. Então, quando o menos provável dos irmãos se torna o escolhido do Senhor, para enfrentar o grande gigante Golias, enquanto o povo todo de Deus era ridicularizado,
esse menino pequeno que não cabia nem na armadura que Saul lhe preparou, não conseguia nem segurar uma espada. Não porque era um grande guerreiro, mas porque sabia o Deus que estava com ele e o defendia. Ele pegou o seu estilingue, a sua funda, e com as suas pedrinhas enfrentou e derrotou o grande Golias. Davi foi alguém que foi perfeito? Não, ele errou. E aí nós sabemos, há poucos dias, na primeira leitura, nós pudemos rezar o pecado de Davi, o adultério, e até quando ele manda matar o pobre Urias, seu guerreiro. Mas Davi não se deixou vencer pelo orgulho e pelo pecado, e aqui ele vence também um grande gigante, o seu próprio orgulho e o seu próprio pecado, reconhece o seu pecado, e nós rezamos a sua oração de pedido de perdão até hoje, o Salmo 50. Davi foi grande não pela sua força física, Davi foi grande porque ele era fiel ao nosso Deus, e em tudo na sua vida recorria ao nosso Deus. Nós temos outro exemplo de fidelidade que nos apresenta a liturgia de hoje, João Batista. João Batista, aquele que foi escolhido para endireitar e preparar os caminhos do Senhor, como um grande profeta, trazer a palavra de Deus e por isso como um grande profeta anunciar a palavra e denunciar aquilo que é errado. E por isso ele denunciava o pecado de Herodes e Herodíades. E sem medo, mesmo sabendo que isso pôde lhe custar até a cabeça, como a própria liturgia nos trouxe hoje. Lhe custou a própria vida. Mas, pela fidelidade ao Senhor, foi capaz de ser fiel à sua missão profética, à sua missão de anunciar um reino de conversão, um reino de amor. E foi até o final, porque quem lhe deu a força? Humanamente falando, será que ele teria forças suficientes para se colocar diante de um rei? Não. Mas o próprio Deus, por meio do seu Espírito, lhe fortaleceu para seguir adiante e enfrentar de frente seus inimigos e até a própria morte. Por outro lado, a liturgia também nos apresenta um rei poderoso, Herodes e Herodíades, o qual ele estava junto com ela. Ele também tinha uma grande oportunidade de fazer um grande bem para o seu povo. Ele teve a grande oportunidade de ser uma grande referência para o seu povo. Mas Herodes era alguém que se deixava levar pela aparência. Era muito manipulável e não tinha intimidade com o Senhor. Temia João Batista, porque sabia que João Batista era alguém que falava em nome de Deus, mas não tinha coragem de se apresentar a João Batista e reconhecer o mesmo Deus que João Batista acreditava. Ou seja, inúmeras desculpas. E de repente, no momento de euforia, no momento de festa, no momento de entusiasmo, ele faz, quando vê a filha de Herodíades dançando, faz uma promessa de dar até metade do seu reino para aquela menina, e de repente lhe é pedido a cabeça de João Batista. O que lhe causa tristeza, mas não pode voltar atrás porque fez o juramento e porque estava diante dos seus convidados. Ou seja, alguém que se deixa levar pelo pecado, pelo orgulho, se deixa levar pela aparência, se deixa levar pela própria euforia daquilo que está ao seu redor. Herodíades, então, se sentindo humilhada diante daquilo que João Batista acusava, o seu coração duro, endurecido pela dor e pelo desejo de vingança, faz com que ela peça a cabeça de João Batista. E nesses personagens apresentados, nós podemos olhar para eles e ao olhar para eles, olhar para a nossa vida. Que atitudes hoje nós estamos tomando? Qual deles hoje se encaixaria melhor diante da vida que eu estou levando? Hoje a minha vida
é uma vida que eu vivo pela aparência daquilo que os outros vão dizer ou deixar de dizer, e por isso eu vou continuando a cometer há muitos inúmeros pecados, e às vezes com minhas palavras ou com minhas atitudes até matando as pessoas que estão ao meu redor? Ou hoje ainda consigo me colocar diante do Senhor como Davi, não porque eu sou um grande guerreiro, mas porque eu procuro na minha fragilidade dar o meu melhor às pessoas e dar o meu melhor a Deus? Diante do sofrimento que me é colocado, da missão que me é colocada, me confiada, a exemplo de João Batista, encaro o sofrimento como parte do meu caminho para o céu, como parte da minha missão confiada pelo Senhor para eu alcançar o céu, o sofrimento, ou a prisão que a doença às vezes traz, a situação que alguém nos aponta às vezes nos traz, a cruz que nós carregamos, nós a entendemos hoje somente como um peso, ou nós a entendemos como caminho de salvação, para sermos fiéis do começo ao final? Nós vivemos reclamando daquilo que está ao nosso redor e que não é do nosso gosto, ou que não nos agrada, ou nós encaramos realmente como uma verdadeira missão? E se nós quisermos um exemplo mais próximo de nós, hoje nós rezamos pedindo pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo. E nós sabemos do caminho de conversão que o Padre Léo viveu. Padre Léo, naquela entrevista que ele deu para o Jô Soares, ele deixa muito claro, está até no YouTube para quem quiser pesquisar. Ele falou que foi dependente químico, trabalhou numa fábrica de armas, mas a partir do momento que deu o seu sim, ele sabia, o dia que entrou no seminário, ele sabia o dia e a hora que ele seria ordenado. Foi perfeito? Não, teve muitos problemas. Ele mesmo falava que a maior dificuldade dele era o temperamento dele. É só recordar as pregações que ele mesmo nos deixou, e quantas ele fez aqui na Canção Nova. Mas era bonito dizer e ouvi-lo quando ele dizia, olha, quando eles rezavam pedindo a cura do meu câncer, eu dizia assim, olha, eu sei o que eu fiz para ter essa doença, e eu quero aproveitar tudo que essa doença quer me ensinar. E ele dizia ainda, lá, sofrendo a dor e tomando morfina todos os dias, ai de mim se eu não evangelizar. Quem não lembra dele falando que ele descobriu que no computador ele conseguia aumentar as letras quando ele quase não conseguia mais enxergar? Ou seja, alguém que decidiu nesse mundo ser bravo e forte como Davi. E decidiu, como São João Batista, ser alguém que apontou o caminho do Senhor e que fez do sofrimento um caminho de salvação. Ou seja, se o Padre Léo conseguiu, nós também podemos conseguir. O que vai fazer a diferença? A intimidade que nós tivermos com o Senhor. O que vai fazer a diferença? A fidelidade que nós tivermos com o Senhor. O que vai fazer a diferença? A minha disposição em ser sincero em seguir o Senhor. Quando Samuel foi escolher Davi, Deus disse para Samuel, vocês olham as aparências, eu olho o coração. Não se esqueçam disso. Às vezes nós achamos que nós não estamos sendo reconhecidos o suficiente, e às vezes até achamos que Deus tem esquecido de nós. E por isso talvez não damos mais daquilo que nós podemos, vamos nos limitando. Mas lembre-se que Deus não olha a aparência, então não viva mais de aparência. Deus olha o coração. Deus olha a intimidade do nosso coração, a nossa disposição verdadeira em segui-lo. E é isso que vai nos levar para o céu. Isso que vai fazer com que nós alcancemos realmente as coisas do alto. O meu verdadeiro amor pelo Senhor, traduzido na minha vida, com as minhas palavras e o meu jeito de viver. Como também o Padre Léo traduziu e nos ensinou a buscar as coisas do alto. Por isso, feche um pouquinho os seus olhos e na presença desse Senhor que nos salva, do Senhor que olha o nosso coração, apresenta teu coração com muita sinceridade. Apresenta teu coração com muita sinceridade e peça ao Senhor hoje a graça de ser fiel como Davi, a graça de ser
fiel como São João Batista, mesmo diante do sofrimento que talvez tenha te roubado as forças, mesmo diante do sofrimento que tem te derrubado, mesmo diante do sofrimento que tem feito você querer perder as esperanças e até se desacreditar diante de Deus, deixa Deus te dizer: eu olho o teu coração, eu sei a força que eu coloquei em você, eu sei dos dons que eu coloquei. Você quer lutar com a espada, mas eu te dei um estilingue. Deixa Deus trabalhar o dom que Ele te deu. Não se compare mais com os outros, mas viva a tua fé com aquilo que o Senhor te confiou. Viva a sua fé com aquilo que o Senhor te deu. É graça do alto para transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao teu redor. Quanto mais nós buscarmos aquilo que não nos pertence, mais aquilo que nos pertence, o dom que Deus nos deu, é enterrado. E nós não podemos mais enterrar os nossos dons, porque o mundo tem necessidade do dom que o Senhor te deu para experimentarmos o céu. O mundo tem necessidade da fidelidade para juntos encontrarmos o Senhor. O mundo tem necessidade do teu coração sincero para que o Senhor possa se fazer real nas nossas casas, nossa família. O mundo tem necessidade de mais vocações. Talvez você não dê o seu sim ainda, dê ao próprio Senhor, porque você ainda está se comparando, ou não está se achando capaz. Mas lembre-se, Deus olha o coração, o que Ele precisa é só do seu sim. E são tantos os lugares para você dizer sim. Seja bem-vindo à comunidade Betânia, seja bem-vindo à Canção Nova, seja bem-vindo ao sacerdócio, à vida religiosa. Nós precisamos nos dar as mãos e ofertar a nossa vida para que o reino de Deus aconteça. Os exemplos a liturgia nos apresentou. Aqueles que são fiéis ao Senhor vencem os gigantes que tentam nos derrubar e alcançam o céu. Aqueles que vivem das aparências e vivem do pecado, experimentam a morte da sua alma e a morte daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor é Senhor da vida, nos chamou para a vida, nos atrai para a vida e quer que você e eu vivamos uma vida plena. Que no altar do Senhor, junto com as espécies do pão e do vinho, o teu coração seja apresentado num desejo de intimidade e de fidelidade. Se for preciso, como Davi, peça misericórdia ao Senhor. Diga: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Porque o coração de Jesus, que é misericordioso, nessa primeira sexta-feira do mês nos acolhe, nos envolve nos seus braços, o qual nós podemos experimentar o seu abraço, o seu amor, para seguirmos sempre em frente. Jesus manso e humilde de coração,